Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, que Deus vos abençoe, vos ilumine e que haja renovação espiritual para todos nós desta mensagem de Jó 42:5. Antes eu te conhecia somente de ouvir, porém agora os meus olhos te veem. O que eu acho muito interessante e até um pouco estranho é que Jó está relatando que os olhos dele estão vendo a Deus. Ou seja, ele está tendo uma experiência com o Criador. Ele está tendo ali uma comunhão profunda, ele está tendo uma revelação, ele está sendo impactado. Mas o que ele está dizendo está aqui em Jó 42:5. Onde não está relatado que Deus vira o seu cativeiro. Somente em Jó 42:10 que está relatado que Deus vira o seu cativeiro. Onde você quer chegar, pregador? É simples. Jó está relatando que ele vê a Deus, que ele tem uma experiência com Deus, uma comunhão profunda, um encontro sobrenatural, estando ainda leproso, estando ainda enfermo, fétido, estando ainda rejeitado pela sociedade, estando ainda sendo rejeitado pela sociedade. Jó está dizendo que os seus olhos estão vendo a Deus e tendo uma experiência com Ele no momento da crise, do caos, em que tudo está perdido ainda, em que Deus ainda não tinha virado o seu cativeiro. Jó está relatando que ele vê a Deus, ele vê o seu Criador em meio ao desmoronamento, em meio ao furacão, em meio ao tornado, em meio às tempestades, em meio ao dia mau. Procure entender isso, está aqui em Jó 42:5 que ele relata isso. Antes te conhecia somente de ouvir, porém agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele está dizendo que está vendo a Deus na vida dele, não em Jó 42:10, porque em Jó 42:10 Deus vira o teu cativeiro, muda a vida dele, transforma a vida dele, faz com que os seus amigos e inimigos venham até ele, consolem ele, reparem os seus erros e deem dinheiro, ouro e prata para ele, e ele é restituído e fica rico mais do que antes. Agora, é aqui, em Jó 42:5, que ele está relatando que agora ele está vendo Deus. Então, ele está vendo Deus, eu quero que vocês entendam, vivendo um momento de total calamidade. Ele via a Bíblia relata que Jó, ele via os bichos passeando no teu corpo, está lá em Jó 7:5. A 15 metros de distância, quem chegava já sentia o cheiro da lepra de Jó. Então, é nesse momento que eu acho até estranho dizer que os olhos dele viram a Deus. Não é estranho? E só lá em Jó 42:10 que o cativeiro dele foi mudado. E aí ele fica em silêncio. Ele não fala nada. Ou seja, ele fala que ele vê o Criador, que ele tem uma experiência com o Criador, estando tudo errado na sua vida, estando tudo dando para trás. E pensa bem como que pode Jó dizer essas palavras: antes eu conhecia somente de ouvir, agora os meus olhos te veem. Você vai em Jó capítulo 1, o Senhor elogia ele dizendo que ele é íntegro, reto, justo, desviava-se do mal, sacrificava pela sua família, ou seja, ele orava a Deus pela sua família. Não é estranho? Como que um homem pode dizer que ele conhecia a Deus somente de ouvir e agora só que os olhos dele estão vendo? Se Deus disse para ele e dele mesmo que ele era um homem reto, justo, íntegro, desviando-se do mal, orava a Deus pela sua família. Sendo assim, parece que Deus está dizendo que ele tinha uma comunhão profunda, íntima com ele, um grande relacionamento. Mas ele mesmo está dizendo que antes era só de ouvir que ele conhecia o Criador. E agora, quase no finalzinho, antes dele ser exaltado, antes de Deus virar o cativeiro dele, ele diz
ainda vivendo o caos, quem sabe eram os dias mais terríveis da vida dele, porque na nossa vida, quando tudo vai melhorar, tudo piora mais. Bem antes um pouquinho de Deus virar o cativeiro dele, que quem sabe que tudo piorou, porque quando o inimigo percebe que Deus vai fazer a obra, vai fazer o milagre, tudo piora na nossa vida, dá tudo para trás, assim que Deus trabalha. Mas Deus falou que ia exaltar, Deus falou que ia cumprir a promessa, Deus falou que ia mudar a minha história, tá tudo piorando. Não é assim? Quando Deus revela através de profecias, revelações, que eu creio nisso, eu não creio em pessoas que são fissuradas nisso e não tem um foco na palavra. Né? Não é assim mesmo? Quando Deus fala, revela que tudo vai mudar, tudo vai acontecer, que Deus vai reescrever a tua história, começa a piorar tudo. E foi aqui nesse momento, quase chegando o momento de Deus virar o cativeiro dele, que ele libera essas palavras. Antes, eu te conhecia somente de ouvir, e Deus dizia que ele era íntegro, reto, justo, desviando-se do mal e orava pela sua família. Deus demonstra em suas palavras que ele tinha uma profunda comunhão, mas ele dizia que conhecia Deus somente de ouvir. Mas agora, ou seja, no pior estágio da sua vida, em que agora Deus vai mudar a sua história, e quando Deus fala que vai mudar a nossa história, eu já disse, parece que tudo piora, ele diz, agora os meus olhos te veem. Ou seja, a minha maior experiência é na crise. A maior experiência que eu posso ter com o meu Criador é em meio ao caos. A maior experiência que eu posso ter com o meu Criador é em meio à amargura, às perdas, às decepções, às frustrações. São nesses momentos que eu tenho as minhas maiores experiências com o Senhor. São nesses momentos que mais o Senhor se aproxima de nós, fala fortemente aos nossos corações. São nesses momentos que nós sentimos mais a presença dEle, a comunhão dEle, a atenção dEle, o amor dEle, o zelo dEle para com nossas vidas. Eu acredito que nesse momento que tudo piorou para melhorar, Jó disse, agora que eu estou tendo a maior experiência com Ele. Agora que eu estou vendo Ele nesse caos, nesse momento de mais tristeza, dor, aumentou a angústia, aumentou a distância das pessoas para comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele mesmo disse em Jó 19:25. E agora aqui está chegando o momento, Jó 42:5. Deus ainda não virou o cativeiro dele, mas ele está dizendo que a experiência dele é profunda agora. É a maior experiência que ele está tendo, é agora. Não foi nos tempos que Deus considerava ele sincero, reto, desviando-se do mal e orava pela sua família. É agora, no momento que tudo piora, para Deus fazer a obra que ele diz. Estou vendo o Senhor pessoalmente. Como o Senhor é maravilhoso. Eu estou sentindo a tua glória, eu estou sentindo o teu poder. Que amor é esse que o Senhor tem por mim? Incondicional. Como o Senhor realmente é lindo e maravilhoso. Você está compreendendo? E se você for em Jó 42:10, aí que o Senhor vai virar o teu cativeiro. Jó ficou em silêncio. Qual a reflexão que nós podemos fazer aqui? Tem cristão, tem pessoas na vida, independente de um credo religioso, que eles só dizem que Deus é na vida deles e que Deus faz milagre na vida deles se Deus transforma a vida material deles. Deus aqui mudou toda a vida de Jó. A lepra dele acabou e aí Deus mudou a vida material dele, porque a vida espiritual ele nunca perdeu. Deus não precisou mexer na vida espiritual dele, ele sempre creu em Deus. Agora a mudança que ele faz principalmente no teu corpo físico, porque na alma não precisava. E também ele trabalha na área material. Ele é restituído em dobro. Muitas vezes mais ele recebe. Só que ele fica quieto. Para ele não faz diferença. Para ele não fez diferença. Porque ele tinha o que ele mais amava, mais era precioso por ele. A comunhão com Deus. A fé em Deus. Tem cristãos que só glorificam a Deus na hora da bonança, na hora do bolso cheio de dinheiro, na hora da prosperidade e na hora que tudo está dando certo. Só nesse momento que ele glorifica e diz, só o Senhor é Deus. Mas Jó sempre diz, só o Senhor é Deus. E no momento que tudo piorou, aí que ele viu Deus. Que essa mensagem fique no seu coração. Veja Deus nessa situação que você está passando, nessa adversidade, nesse dia mau, nessa tempestade, nesse processo, nessa dor, nessa angústia, nessa amargura, nessa insatisfação. Veja Deus aí. Enxergue a Deus aí, tenha uma experiência com Ele aí, porque Ele quer virar o teu cativeiro.
mas ele quer experiência agora. Não é na hora da prosperidade que ele quer que você diga, olha, eu estou vendo Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, é agora. Deus quer mudar o teu cativeiro. Você está vendo ele aí? Fique com essa mensagem no seu coração.